Então, chegou o grande dia, vocês fizeram a prova e caiu o quê? Contra as razões da apelação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E é um tema, ele se torna um pouco confuso às vezes, porque você vai notar ali o papel do advogado atuando no Ministério Público, se você observar. Então, só para a gente poder relembrar o tema, e temos uma aula, um vídeo sobre essas razões e contra-razões, no MP Concurso Alta Performance e no MP Concurso Master, aonde vamos diferenciar o que vem a ser razões e contra-razões, até para você saber que muda, inclusive, o prazo. Então, vamos tentar entender e acompanhar. Neste caso, a banca colocou uma questão aonde o acusado ele sucumbiu e, portanto, ele perdeu. Ele vai apresentar razões. O que é isso? Ele vai atacar a sentença do juiz. Por outro lado, tem o assistente da acusação e foi intimado. Nessa linha, que vai fazer esse assistente? Ele vai fazer o que nós chamamos contra as razões. Em outras palavras, ele vai defender a decisão do juiz. Então, tudo aquilo que estiver sendo colocado, tiver sido colocado nas razões, o que vai fazer quem estiver apresentando contra as razões? Vai rebater. Rebater como? Em favor do juiz. Defendendo, deve ser mantido por isso, por isso e por isso. Então, como é que o MP Concurso Alta Performance ele trabalha nesses temas? Ele trabalha vendo como que funciona a FGV. Sendo assim, nesta peça que caiu agora para vocês, eu preparei, e aí preparando para vocês ali, a peça, que ele só bota o gabarito já está lá. Mas ele não tem a peça. Então, a ideia é mostrar para vocês como que você elabora a peça e como que você rebate. Então, o que eu fiz? Eu preparei esta aula da peça, ela é válida, eles certamente vão aceitar, e colocando os pontos daquele que sucumbiu, as razões, ou melhor, os motivos por ele estar inconformado, eu coloco todos aqueles pontos que eu vou vir rebatendo logo depois. Então, exemplo, ele vai trazer lá no texto, em preliminares, o que eu vou trazer nos fatos, comentando ali de forma suave as preliminares que ele colocou, dando inclusive um destaque. Nesse caso ali, ele colocou 2 preliminares. Depois ele vem trabalhando no mérito. Eu coloco nos meus fatos o mérito que ele está falando. Depois ele vai para os chamados pedidos subsidiários, ou seja, caso venha entender que deva ser mantido aquela condenação. E assim sucessivamente. Depois que eu termino isso, e eu estou nos fatos, eu vou atacar ponto a ponto. Então, é essa que é a ideia para vocês, que é o que nós ensinamos lá no MP Concurso. Então, eu começo com vocês trazendo o endereçamento. Isso é muito importante. A questão ela já falava que era uma violência doméstica. Então, você teria que trazer para o juizado de violência doméstica familiar contra a mulher da comarca de Flores, estado de Campo Belo. Processo número. E aí, neste caso, o que ocorreu? Tem o que nós chamamos de assistente da acusação. Muitos não conseguiram entender ou acompanhar bem essa questão relacionada ao assistente da acusação, que no caso é a Aline. Mas estava na prova. Aline, devidamente habilitada como assistente da acusação, olha que curioso, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal. A banca, no gabarito que ela colocou, ela não fez nem referência a isso. Mas ali sim fala do assistente da acusação. Então seria interessante você colocar. Aqui você não deveria tirar seu ponto. Nos autos acima, por seu procurador devidamente assinado,
vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar contra as razões da apelação, tendo por fundamento, e aí foi uma questão bem interessante, o artigo 600, e veio a discussão, o pessoal mandando mensagem para mim, né? Professor, vai ser 3 dias ou 8 dias, né? Que normalmente nós fazemos o quê? Vemos que as razões são no prazo de 5 dias e contra as razões é no prazo de 8 dias. E ficou essa discussão. A questão foi que a banca também ficou confusa nessa linha. É tão verdadeiro que ela aceitou tanto 3 dias como 8 dias. Isso é bom para todos nós. Avançando, mas eu particularmente achava que poderia ser 3 dias, viu? Mas vamos manter então o que a banca fez. Assim requer, subir mais um pouquinho para vocês acompanharem. Assim requer, seja recebido e processado o recurso, já com as contas de razões inclusas, remetendo-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo. Nestes termos, pede deferimento, local 4 de junho de 2025. Botei ali, acompanhando aquela questão dos 3 dias, até poder fazer esse rebate com vocês. Então agora vai vir a segunda parte, que vai ser para o egrégio tribunal. Olha que interessante, e é isso que vai nos interessar. Essa estrutura é básica. Todos vocês vão ter, né? Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, apelante Arthur, apelado Aline, como assistente da acusação, contas de razões da apelação, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Campo Belo, colinha da Câmara. Aqui que vem o pulo do gato, que todos vocês têm que aprender. A banca, talvez no caso concreto, você tenha dificuldade de entender, de acompanhar, ter essa fala. Mas na prova, ela fala com você. Ela traz a pena, traz o que ocorreu, ela traz toda a historinha. Acredite, sabe o que eu fiz? Numa outra peça que eu usei no curso, eu peguei a estrutura dela e trabalhei para montar essa estrutura. Eu só fui tirando, copiando e colando do texto. Quer dizer para você o seguinte, é uma cola lícita. A historinha tu vai trazer do texto, ele fala com vocês. Por uma questão puramente didática e acadêmica, eu mudei um pouquinho, não o conteúdo em si. Eu passei a botar subtítulos nos fatos. Por quê? Porque eu já sei que nas contas razões eu vou rebater tudo aquilo que o condenado, né, no caso, está alegando. Então, o que ele falar já vai estar marcado para mim. É uma preliminar? Eu vou rebater tantas quantas forem as preliminares, bem como o mérito, e assim sucessivamente. Vai ser até esse momento que eu vou chegar com vocês. Vamos lá? Então, aqui começo com vocês, ó. O réu foi denunciado pela prática do crime de roubo duplamente majorado na forma do artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Eu inventei isso? Claro que não. Copiei e colei do texto. É uma cola lícita. Ao final da instrução, o magistrado proferiu uma sentença condenatória, aplicando a pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, concedendo a suspensão condicional da pena de 2 anos, com a condição de prestação de serviço à comunidade durante o primeiro ano de suspensão da pena. Condenou ainda Arthur ao pagamento das indenizações à vítima, Aline, no valor de R$1.000, relativo aos gastos dela com a despesa médica em razão da lesão sofrida. Pessoal, estava isso na prova. Você traz. Veja, você já começou a tratar dos fatos. Agora, vai vir com vocês o que eu trouxe, e aí você, acredite, hein? Você nunca viu isso. Isso é exclusivo do MP Concurso. É algo diferenciado. Pode confessar, você não viu. Eu coloco os fatos já trazendo ali a minha provável tese, o que eu vou usar como argumento, porque a banca ela está me dizendo isso. Olha só, vem comigo, eu já boto os subtítulos. Inconformado, Arthur interpôs tempestivamente a apelação, arguindo, aí ó, preliminares. Eu já boto o que está lá. Aí peguei, ó, preliminar de nulidade, ele fala lá, ó, ele tem que falar, porque ele tem que falar isso. Porque nessas contas de razões, quando ele apresenta as razões, nós vamos apresentar com as razões, ele vai botar os pontos que ele está querendo atacar.
E aí nós temos que rebater cada um deles. Então, eu já vim trazendo para vocês nos fatos que isso vai ser quando eu entrar na próxima sequência. Depois que eu terminar os fatos, eu vou vir dividindo. Olha, observem. Eu já vou vir rebatendo as preliminares, já vou vir rebatendo o mérito e os pedidos subsidiários. Confessa, você já viu isso? Não. Isso é exclusivo do MP Concurso. Vamos lá, então? Preliminares. Isso está no texto. Preliminar de nulidade do processo pela ausência de representação da ofendida nos termos do artigo 88 da Lei 9.099/95. Aí que entra o tal do cotejo. Claro, nesse caso aqui, né, eu estou sendo trabalhando assim da forma do mal, né, já que eu vou ter que trabalhar como pedindo as proporções, atuando como acusador, né? Mas o que ele está dizendo aqui? Ele falou o seguinte: o crime que eu pratiquei foi lesão corporal. Nesse caso, nos termos do artigo 88, se você fosse ler lá, vai dizer que esse crime seria de ação penal pública condicionada à representação. E aí? É? A resposta: sim, desde que ele não tivesse nenhuma relação familiar com ela, com a vítima. Neste caso, sim, caberia, porque a banca disse que foi lesão corporal leve. E pasme, né? E aí, uma vez afastando isso, e não sendo violência doméstica, iria para o juizado especial. Isso é uma outra questão, não é o caso aqui. Aqui falou, foi da relação, Lei Maria da Penha. Neste caso, vai para a vara. Legal? Bacana? Então vem comigo. Avançando. Pela ausência de representação da ofendida, no artigo 88. Não, você vai fazer o contexto, vai atacar isso aqui depois. Está na lei, tá? Diz que, havendo violência doméstica, o crime vai ser de ação penal pública incondicionada. Tem até a jurisprudência do STF nesse sentido. Preliminar de cerceamento de defesa ante ao indeferimento de perguntas sobre a vida sexual da vítima. Isso não tem nada a ver, né? Isso seria irrelevante também. Mas a gente vai marcar isso em outro momento. Isso serão as nossas preliminares que vamos colocar mais à frente. Do mérito, isso é ele falando, tal. Que é ele que está falando, interpôs recurso tempestivamente, arguindo. Essas preliminares do mérito. Requereu a sua absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, pois tratando os delitos que deixam vestígio, era obrigatório ter sido realizado exame de corpo de delito. Então, ele está falando lá, né, nos termos do artigo 57, 58 seguinte, que diz sempre que o crime deixar vestígio, é necessário, é obrigatório o exame de corpo de delito. Não. Pode haver outros meios de provas que se vão chamar de indireta. Ou seja, ela apresentando um comprovante que realmente sofreu essa lesão. Vai ser afastado também, só que em outro momento. Avançando. Ausência de imputabilidade penal no momento dos fatos, pois havia ingerido grande quantidade de bebida alcoólica. Nós vamos afastar isso. Então, veja, nós estamos colocando cada um dos pontos e iremos atacar mais à frente, ó. E aí vem os próximos pedidos que ele está fazendo. Eu estou botando isso nos fatos. O que ele pediu ainda? Pedidos subsidiários. Postulou a substituição da pena privativa de liberdade por de direito, defendendo o cabimento de 2 penas de prestação pecuniária. Pleiteou o afastamento da condenação a indenizar a Aline, pois a matéria deveria ser resolvida pelo juízo civil. Cascado. O juiz sempre que der uma sentença, ele tem que botar um valor para indenizar. O magistrado recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou a defesa para apresentar a medida cabível. Pessoal, agora, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou começar, ó, das preliminares. O que está em negrito lá, eu vou vir agora já com o subtítulo. Vou botar o título dele, não deve ser reconhecido. Isso. Depois, isso. Subsidiariamente, todos os pontos. Essa parte você não vai assistir nesse vídeo. Você vai ter que assistir no próximo. Então, eu vou encerrar essa mini apresentação com vocês e nos veremos na próxima. Se você gostou desse vídeo, entre lá na plataforma. Um forte abraço!